Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Hoje vamos falar sobre antibioterapia, o tratamento com antibióticos. Meu nome é Jeová Carlos dos Santos e vamos para essa sessão de supino reto com os nossos neurônios. Você quer ficar inteirado sobre tudo sobre antibióticos? Vem com a gente. Esse conteúdo ele se encaixa dentro da farmacologia 2, antibioterapia. Antes de mais nada, para nós falarmos de antibiótico, nós temos que elucidar sobre o mecanismo de ação dele. Se ele é de ação bacterostática ou de ação bactericida. O antibiótico de ação bacterostático ele é o seguinte, ele inibe a multiplicação da bactéria, mas ele não destrói a bactéria. O que quer dizer isso? Não sei. Quer dizer que toda bactéria, quando ela está no processo infeccioso dela, a bactéria ela precisa se multiplicar para continuar no processo de infecção que ela está ocasionando no organismo humano. Porém, esse crescimento ele tem que ser paralisado. E o antibiótico de ação bacterostático, ele para esse crescimento, mas ele não mata a bactéria. Isso que é um dos grandes defeitos nos dias de hoje. Às vezes o médico prescreve um antibiótico de ação bacterostática, o que acontece? A pessoa começa a tomar aquele antibiótico, os sintomas melhoram, mas esse antibiótico ele não mata a bactéria, ele só paralisa o crescimento. Aí como os sintomas vão melhorando, a pessoa não respeita a posologia do antibiótico. Se era 15 dias para tomar, ela para de tomar antes porque os sintomas estão passando. E o que acontece? A bactéria volta a se multiplicar de novo, porque o antibiótico de ação bacterostática é irreversível. E nós temos o antibiótico de ação bactericida, como o nome diz, homicida. O que é um homicida? É alguém que mata uma pessoa. O antibiótico de ação bactericida é um antibiótico que elimina a bactéria. Ele exerce um efeito letal e irreversível sobre a bactéria que é sensível. Detalhe, o médico ou o profissional da saúde, o prescritor, tem que prescrever o antibiótico com a dosagem correta. Porque para o antibiótico fazer efeito, tem que chegar a concentração mínima no local da infecção. Seja bactericida ou seja bacterostático, para ele fazer um efeito sobre a bactéria, tem que chegar a uma concentração mínima. É o mínimo que tem que chegar. É possível que um antibiótico, para vocês entenderem como é que uma prescrição, antibiótico é um medicamento que faz parte da tarja vermelha. Todo antibiótico de tarja vermelha ele tem que ser prescrito por um profissional da saúde legalmente habilitado. Geralmente são médicos e dentistas. Porque é possível que um fármaco de ação bacterostático que paralisa o crescimento, ele seja, dependendo da dosagem, ele vai ser bactericida para um tipo diferente de bactéria. Então, é por isso que precisa ter uma avaliação do profissional da saúde e você não pode tomar sem uma prescrição, sem uma necessidade. Os critérios para se escolher um antibiótico. Primeiro, coisa que tem que se fazer é identificar o tipo de bactéria, o tipo de micro-organismo que está infectando o seu organismo. O médico deve estabelecer um diagnóstico microbiológico correto, ou pelo menos provável, com base nas manifestações clínicas, ou seja, sintomas do doente e em dados laboratoriais, exames de sangue, exames de urina. Tem que se identificar o tipo de bactéria que está ocasionando a infecção no organismo humano. Segundo fator, tem que se analisar a susceptibilidade das bactérias a vários tipos de antibióticos. Geralmente eles organizam a bactéria numa colônia dentro de uma cultura, como se fosse um potinho com uma população de bactérias. E ali eles vão testando vários tipos de antibióticos para ver qual é o mais eficaz. Porque existe uma infinidade de antibióticos no mercado, mas bactérias, dependendo dela, ela vai responder de formas diferentes aos tratamentos diferentes. Então, o segundo critério para se escolher um antibiótico é você analisar a sensibilidade da bactéria a diversos antibióticos para ver qual é o mais eficaz. O terceiro fator é o local da infecção, porque dependendo do local da infecção, pode ter alguns problemas. Tem locais no nosso corpo que a circulação ela é pouca. Como a circulação é pouca, talvez não vá chegar a concentração mínima do antibiótico para fazer efeito na bactéria. Talvez, por exemplo, meningite, que é a infecção do sistema nervoso central. Não é todo antibiótico que chega numa concentração mínima eficiente terapêutica para tratar no sistema nervoso, por causa da barreira hematoencefálica. Então, tem que se analisar se o local tem pus, porque o pus ele inativa o antibiótico, ele inativa o efeito do antibiótico. Então, o local da infecção é outro fator a se analisar. Depois, nós temos que analisar fatores associados ao paciente.
nós temos que ver se o paciente está com o sistema imunológico funcionando, nós temos que ver se o paciente tem disfunção renal ou disfunção hepática, porque se ele tiver um desses dois, vai ter que ajustar a dosagem para ele. Se, por exemplo, o antibiótico bacterostático, ele só paralisa o crescimento, mas ele não mata a bactéria. Ele não mata a bactéria. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai contar com o sistema imunológico para terminar de matar a bactéria. Então, se a pessoa tiver com problema no sistema imunológico dela, talvez não seja tão validável prescrever um antibiótico de ação bacterostática para ela. E também, outro fator a se analisar é a segurança do fármaco. Que quando a gente fala de segurança do fármaco, a gente fala do índice de toxicidade. Eu vou dar dois tipos de antibiótico para vocês. Nós temos a penicilina e a amoxicilina. Ela é um antibiótico que tem um efeito tóxico muito pouco. Mas em compensação nós temos o cloranfenicol, que é um outro antibiótico, que ele é muito tóxico. Ele só é usado em questões de infecções muito graves. Se não for grave, não se usa ele, porque de antibiótico para antibiótico, a toxicidade dele varia. Outro fator a se analisar é o custo do tratamento. Às vezes você tem um antibiótico muito caro que faz um efeito, mas você tem um antibiótico num preço melhor e que vai fazer o mesmo efeito. Então o custo do tratamento também influencia na escolha do tipo de antibiótico. Quando nós falamos também de associação de antibióticos, quando a gente fala de associação de qualquer medicamento, a gente fala de juntar dois medicamentos e administrar na pessoa para potencializar o efeito do medicamento naquela pessoa. Quando a gente fala de associação de antibiótico, a gente quer potencializar a resposta biológica. Então, bactericida mais bactericida não é associação sinérgica, ou seja, só vai paralisar a bactéria, não vai potencializar o efeito de matar a bactéria. Então, ele só é uma associação aditiva. Bacterostático mais bactericida nunca se usa, porque o bactericida ele faz o efeito de matar a bactéria justamente quando a bactéria está se multiplicando. E o que o bacterostático faz? Ele paralisa o crescimento. Então, se você bota um bacterostático e um bactericida, um vai anular o efeito do outro. Então, nunca deve se usar os dois juntos. E agora, se for usar um antibiótico, dois bactericidas, aí você está potencializando o efeito de quê? De matar aquela bactéria. Agora, um detalhe muito importante quando se fala de antibióticos. Por que você não tem que tomar antibiótico por qualquer besteira? Por exemplo, senti às vezes não é nem uma infecção, é uma inflamação. Você tinha que tomar um anti-inflamatório e você está usando um antibiótico. Antibiótico é para infecções causadas por bactérias. Às vezes você está com resfriado e você toma antibiótico, mas a maioria dos resfriados eles são causados por vírus. Vírus não vão responder para um medicamento que combate bactérias, que é o antibiótico. Você vai estar só passando por efeitos colaterais desnecessários. Então, por que você não deve tomar um antibiótico de forma indiscriminada, de forma sem uma prescrição médica, sem uma avaliação de um profissional habilitado da saúde? Porque as bactérias ela têm a capacidade de resistir aos antibióticos. E quando ela ganha essa resistência aos antibióticos, o antibiótico não faz mais efeito sobre ela. E ela ainda tem a capacidade de passar essa resistência para outras bactérias através de uma molécula do DNA dela chamada de plasmídio. Então, por isso que não se deve, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela se preocupa muito com essa questão da resistência bacteriana. Como é que a bactéria ela ganha uma resistência? Ela é exposta ao antibiótico, às vezes sem necessidade, e aí, a partir do DNA dela, ela consegue mutar o DNA dela e ela passa por uma adaptação evolutiva. Ela era sensível àquele antibiótico, o antibiótico realmente matava ela, mas depois que ela ganhou essa resistência do antibiótico, agora ela não morre mais para aquele antibiótico. A OMS se preocupa, se eu não me engano, que ela estimava até 2050, se eu não me engano, se as pessoas continuassem a tomar antibióticos sem necessidade, sem uma avaliação médica, não ia haver nenhum antibiótico no mundo que matasse uma bactéria. E essa é a grande preocupação dela. Porque as bactérias elas passam por essa adaptação evolutiva, é uma evolutiva. Através da seleção natural das bactérias, do antibiótico sobre ela, a bactéria ela ganha uma resistência e ela consegue vencer aquele antibiótico. São vários os mecanismos de resistência que a bactéria pode conseguir em relação ao antibiótico. A primeira, a bactéria ela tem a capacidade de produzir uma enzima, uma proteína, que tem a capacidade de quebrar a estrutura do antibiótico. Se ela quebra essa estrutura do antibiótico com essa enzima, com essa proteína que ela produz, o antibiótico é inativado na mesma hora, ele não funciona mais. A bactéria também ela tem a capacidade de alterar a forma dentro da bactéria. Para o antibiótico fazer efeito, ele precisa entrar no interior da bactéria e se ligar numa proteína específica para ele que tem dentro da bactéria. Quando ele se liga nessa proteína, o antibiótico começa a exercer o efeito dela. Imagine que o antibiótico fosse um triângulo.
Dentro da bactéria, a proteína, dentro da bactéria, em relação àquele antibiótico, tem um encaixezinho do formato de um triângulo. Mas aí, quando o antibiótico vai tentar entrar na bactéria, a bactéria vai e muda o formato do encaixe da proteína nela. Agora ela muda de um triângulo num círculo. E aí aquele antibiótico que tinha um formato de um triângulo, ele não consegue mais encaixar naquela proteína. É assim que acontece. A bactéria ela tem a capacidade de mudar o formato dos locais de ligação do antibiótico dentro dela. E aí se ela muda o formato, o antibiótico não consegue mais se ligar dentro da bactéria. E o que é que acontece? O antibiótico não faz mais efeito. Terceiro ponto, a bactéria ela pode reduzir o acúmulo de antibiótico dentro dela. Como eu falei, para o antibiótico fazer um efeito eficaz terapêutico sobre a infecção que a bactéria está ocasionando, o antibiótico precisa estar numa concentração mínima para fazer efeito naquela bactéria. Só que a bactéria ela tem a capacidade de reduzir o acúmulo de antibiótico dentro dela. O que ela faz? Ela aumenta a impermeabilidade da parede celular dela, ela deixa a parede dela celular dura, onde o antibiótico não consegue entrar, e ela cria vias de efluxo, vias de saída, onde o antibiótico é jogado todo para fora de dentro dela. E a última forma de resistência que a bactéria tem nela, a bactéria ela tem uma formação de uma via metabólica que evita a reação inibida pelo antibiótico. Como é que o antibiótico vai matar uma bactéria? Ele sempre vai matar inibindo alguma coisa nela, seja uma enzima, seja inibindo a formação de proteínas dela, seja inibindo a formação do DNA dela, seja inibindo alguma reação metabólica que é importante para o crescimento dela. Sempre o antibiótico vai tentar inibir alguma coisa. E o que acontece? Não sei. Acontece que a bactéria ela tem a capacidade de criar uma outra reação nela, no momento que o antibiótico está agindo nela. E nessa reação ela começa a formar aquilo que o antibiótico está inibindo nela, tentando levar ela à morte. Então, é por isso que você não deve tomar antibiótico sem necessidade. Antibiótico é um medicamento vendido sob prescrição médica. É um medicamento que exige retenção de receita. Uma fica com o paciente e a outra fica na farmácia, porque é criteriosa a avaliação para se ter um diagnóstico, um tratamento com antibiótico. Para você ver, é tão preocupante que a receita do antibiótico que você recebe, ela tem que ter o seu sexo, a sua idade, o seu peso, ela tem que ter a clara posologia do antibiótico, tudo especificado. Porque é um medicamento que não deve se usar por qualquer coisa, somente em infecções por bactérias. Porque se você usar sem ter uma infecção bacteriana, os prejuízos vão ser enésimos, vão ser infinitos em relação aos benefícios que você possa vir a ter. Vão ser muitos prejuízos sem necessidade. Então, olhe bem e cuide da sua saúde. E aqui nós encerramos o vídeo do Malhando Cérebro. Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar tratando de vários temas do conhecimento que você vai querer saber. Até a próxima sessão de malhação do nosso cérebro. Fui!